Todo mundo está em busca de mais tempo, mas a verdadeira questão é o que você faz com o tempo que você já tem. Cara, eu ouvi essa frase recente de uma pessoa muito sábia, mais velha, e a gente tava em um momento, né, eu e minha esposa, e eu fiquei se perguntando, eh, refletindo, né, na verdade, sobre o impacto que essa frase tem. Porque assim, eu sou pai, sou empresário, sou esposo, sou filho, sou irmão, e eu fico o tempo todo fazendo com que a minha mente busque maneiras de aproveitar mais o tempo, né? E até tentar conseguir mais. E quando eu vi essa frase, né, a pessoa trouxe uma reflexão sobre isso, que é o que eu estou fazendo com o tempo que eu já tenho, né? Então, o quão produtivo eu estou sendo, porque assim, para mim, eu não me importo de passar a madrugada trabalhando, eu não me importo de ir até tarde trabalhando. Só que quando eu trabalho mais de uma forma desorganizada, quem paga é a minha família, quem paga é a minha filha, quem paga é a minha esposa. Então, trabalhar de forma mais inteligente, trabalhar de forma mais intencional, foi o que me ajudou nesse ano que passou, né? A gente tem agora, passou, teve a virada de ano, e eu sempre fico me perguntando, né? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, né? E o que eu aprendi com isso, né? O que eu posso melhorar em relação a isso. E quando essa frase veio, né, eu estava um pouco desanimado, estava um pouco reflexivo, mas até minha esposa falou, Alisson, a gente aproveitou muito, muito de verdade mesmo esse ano que passou em família. De verdade mesmo, a gente não procrastinou a presença, né? Tá presente, 100% presente. Tem até um livro que eu estava lendo do JJ, 100% presente, né? E eu disse, cara, o quão gratificante é ver o que eu plantei e o que eu estou colhendo. E a gente sabe que eh, a gente, como homem, a gente se cobra bastante, né? Líder da casa, provedor, não só questão financeira, né? Mas presença mesmo, e apoio, enfim, força, tudo isso, né? Eu acho que assim, a gente se cobra bastante, porque às vezes a gente fica se comparando com o, outra pessoa, né? E é muito difícil ser um bom pai, né? Pai bom é pai cansado, pai bom é pai, enfim, né? Eu acho que um bom pai, um bom esposo, não é fácil, né? A gente tem lutas, a gente tem distrações o tempo todo, celular o tempo todo com distrações. A gente fica se perguntando se a gente vai dar conta, se aquilo realmente é pra gente, né? Se a gente tem até às vezes que vem a síndrome do impostor, né? Outra frase, né? Só tem síndrome do impostor quem não é impostor. E quem é impostor não tem síndrome. Eu ouvi essa frase, acho que foi do Guto, e cheio de frases, né? Mas eu gosto bastante dessas reflexões, porque dá um choque de realidade na gente, né? Faz a gente pensar mais. São gatilhos, né? E gatilhos, ele não faz com que a gente fique no presente, ele faz voltar a algo que a gente viveu, ou como trauma, ou como momento feliz, né? Então, assim, sobre essa frase, eu acho que a real pergunta é realmente o que a gente está fazendo com o tempo que a gente já tem, né? Ninguém consegue mais horas, né? O dia tem 24 horas, a gente dorme 6, 8 horas, enfim. E é muito, muito importante isso para que a gente tenha realmente aquele choque de realidade, né? E foi daí que eu pensei, né? Eu sempre, todo ano eu faço aquelas metas pessoais, eu faço a meta por trimestre, eu não faço por semestre, não, eu quero 50 metas no ano, não, eu faço por trimestre, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre. E esse ano eu estava bastante desanimado. Não tinha sentado ainda, não tinha feito. Mas quando foi esses dias eu ouvi essa frase, eu disse, cara, eu não preciso estar se cobrando tanto, né? Não preciso estar se comparando tanto. A gente tava falando na terapia isso, né? E a gente se compara bastante, só que a gente só se compara com pessoas melhores que a gente, né? Então a gente pega a régua da pessoa e vem medir a vida da gente, mas a gente não sabe o bastidor daquela pessoa, né? Então, eu acho que assim, a verdadeira nobreza está em você se comparar com você de ontem, né? O que eu fui ontem, o que eu fui ano passado. Eu já melhorei em relação a esse ano. Pô, o que a gente era ano passado? Em janeiro do ano passado, fevereiro do ano passado, para janeiro e fevereiro desse ano, né? Mas eu gosto de coisas
padronizadas, metódicas. Então, eu gosto de criar métodos, eu gosto de padronizar para que eu consiga medir, para que eu consiga aplicar, para que seja aplicável também. E foi daí que eu pensei o seguinte, cara, eu vou montar alguns passos para que eu melhore isso, né? E a primeira são 4 passos. A primeira é definir o que é importante para mim. Então, por exemplo, sucesso para mim pode ser algo diferente do que é sucesso para você. Sucesso para mim é realizar meus objetivos, e meus objetivos não são os seus objetivos, né? Mas o que é importante para mim é ficar com minha família, é ficar com minha esposa, é ficar com minha filha, é ficar com meus pais. Então, se isso for importante para mim, como é que eu vou fazer isso? Daí vem todos a rotina, né? Então, o primeiro passo é definir o que é importante para mim. Se o que é importante para mim é balada final de semana, é churrasco, é bebida, então, enfim, né? Não vou julgar. Cada pessoa sabe o que é importante para si, né? Cada pessoa é responsável pelos seus atos. Primeira coisa, definir o que é importante. A segunda é definir a sua rotina. Eu chamo de rotina intencional, né? Porque aí sim, quando você define o que é importante, você vai definir na sua rotina. Então, vou me dedicar mais tempo para isso. Eu vou focar nisso. A minha intensidade maior vai ser nisso, né? Intensidade distorce tempo. Tem uma frase muito, muito legal, né, do Marcos Paulo, sobre intensidade distorce o tempo. Então, quanto mais intensidade eu dedico para aquele projeto, mais tempo eu vou economizar. Não vale para todas as coisas, né? O outro passo é sobre ambiente, né? Eu gosto de uma frase que diz assim: ou você muda o ambiente, ou o ambiente muda você. Eu usava essa frase, cara, desde o tempo de CLT, e era bem puxado, mas eu sempre falo o seguinte: as pessoas que estão ao seu redor, elas moldam você, né? Tem um clichê, né? Se você anda com 5 idiotas, você será só mais um idiota. Se você anda com 5 pessoas inteligentes, você será um sexto inteligente, né? Então eu acho que ambiente, pessoas que estão ao seu lado, o seu cônjuge, enfim, minha esposa, é uma pessoa que soma e é uma rampa para mim, né? Então acho que o ambiente ele pesa bastante para que você vá para frente ou vá para outra direção, né? E o quarto passo é fazer com que isso seja mensurável, com que você consiga medir esse avanço. Então, o que eu fiz essa semana, o que eu fiz semana que, o que eu vou precisar fazer semana que vem, o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que não deu certo, o que eu fiz que eu aprendi. Então, eu faço isso por trimestre, né? Então, eu coloco metas trimestrais, pessoais e profissionais, e vou fazendo semanalmente esses acompanhamentos. Então, basicamente são esses passos, né? Mistura um pouco de método com coisas familiares, mas eu acho que assim, é, ajuda bastante, porque tempo é uma coisa que é escassa, não volta, né? Eu estava até refletindo esses dias, porque assim, é, hoje eu sou pai e eu não posso ficar no celular, né? Quando eu tô com minha filha, porque o celular eu consigo pausar tudo, só que minha filha eu não consigo pedir para ela pausar, né? Então minha filha corre para me dar um beijo, corre para me dar um abraço, quer brincar de se esconder, quer brincar de cobra cega, quer brincar, enfim, de várias brincadeiras que a gente inventa aqui. E eu não consigo pausar aquilo, mas o celular eu consigo pausar um vídeo, uma aula, enfim, um livro, até, enfim, até uma leitura no livro eu consigo pausar. Então eu faço com que eu aproveite melhor esse tempo. E desejo também que você tenha essa consciência, né? Se você já está no vídeo, você já tem essa consciência de que quer melhorar isso, né? Espero ter ajudado, tá bom? Deus abençoe. Valeu.